Olá, cultivadores do método Renda. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um estudo das ações do Banco Itaú, mais precisamente de ITU B3. Bom, nós vamos utilizar o site Investidor 10, que já está aqui aberto, e nós vamos utilizar aqui o nosso prompt, método Renda, e vamos passar a ação ITU B3, todos os dados, a rentabilidade, situação de preço justo, a questão dos indicadores fundamentalistas, então PL, P sobre VP, dividend yield, enfim, todas as métricas, o histórico de indicadores fundamentalistas também, aqui vamos pegar dos 10 anos, e com base em tudo isso que vocês estão vendo aqui, com base em tudo que nós temos em tela, todas essas informações, nós vamos copiar aqui do site, certo? E vamos lançar esses dados todos aqui no nosso prompt Renda. Então eu já vim aqui, já selecionei o ativo, todos os dados, e vamos abrir o nosso prompt, Ctrl C, selecionamos todos os dados aqui, ITU B3, dá um Ctrl V, vamos aguardar, está tudo colado, e simplesmente vamos enviar. E aí, meus cultivadores, nós vamos aguardar o nosso prompt nos responder. Lembrando sempre que esse prompt ele foi desenvolvido e ele é parte integrante do nosso livro, o Método Renda de Investimentos. E lembrando que isso aqui não é, sob hipótese alguma, uma recomendação de compra de ativo, enfim. Nós estamos aqui estudando o ativo, certo? Com base na doutrina desenvolvida no livro O Método Renda de Investimentos. Então, já temos o resultado da nossa análise, na qual ele, via de regra, o nosso prompt, sempre quando for fazer a análise, ele vai mostrar com os dados cotação atual, Selic referência, caso 15%. Importante que isso aqui, esses dados, sobretudo os dados macroeconômicos, se eu apenas fosse inserir o ticket da ação aqui, ou seja, simplesmente lançar ali ITU B3 e não falasse mais nada, ele ia fazer esse estudo. Porém, sempre que você tiver dados mais completos, por exemplo, um consolidador de carteiras, pode ser, eu utilizo muito o Investidor 10, mas tem o Status Invest, enfim, qualquer um outro que você tenha, pegue os dados. Importante, ele é capaz de analisar até o RI, enfim, e das empresas, eu utilizo bastante para fundos imobiliários, mas vamos lá, ele é bem completo e esse prompt ele nos ajuda muito, muito mesmo no aperfeiçoamento dos nossos estudos. Então vamos lá. Introdução e enquadramento. Então o ativo Itaú, ação ordinária, né? ITU B3. Então ele pertence ao setor financeiro e bancos, ou seja, é o clássico setor E de essenciais dentro da metodologia Renda, ou seja, o pilar E de essenciais. Ele seria um solo fértil, com lucros recorrentes, um fosso competitivo e muita resiliência. Bom, seguindo. Módulo 2, leitura do solo. Dados de mercado.
Então, o P sobre VP, o valor atual de 2,29, para o método renda, um P sobre VP de 2,29 ele se traduz num solo caro, ou seja, acima do teto de uma vez até duas vezes, que normalmente é aceitável para os bancos. O ROI aqui de 21,93%, ele é excelente, veja bem, aqui o próprio prompt ele já nos trouxe que ele é um ROI excelente. Então é um solo de altíssima produtividade. Então, bem acima da barreira de Buffett, que é 15%, né? Dividend yield dos 12 meses, 11,38%. Então, ele é atípico por conta de payout, enfim. Então, tem que ser bem estudado essa parte, mas é um dividend yield muito interessante, né? A média dos 5 anos é de 7,09, né? Essa seria uma média dando segmento, módulo da matemática de colheita. Aqui nós vamos conseguir observar o stress test, que nós buscamos margem de segurança. Então, o valor aqui intrínseco no LPA é de 4,07, o VPA de 18,55 e uma margem de segurança negativa de menos 3,05%, data de gravação do vídeo 42,51. Então acaba por superar o valor patrimonial ajustado pelos lucros, né? Não temos desconto hoje na ação. A escada de Bazin, então, essa escada de Bazin é uma adaptação nossa, da nossa metodologia renda. Então nós buscamos a média dos dividendos dos últimos 5 anos, né? Aqui, no caso, seria aproximadamente 2,10 por ação. Mas se você quiser fazer testes, enfim, pedir para o prompt outras situações, é a seu critério, o estudo é seu. Mas ele vem treinado para sempre nos fornecer a escala de Bazin na adaptação, nossa adaptação do método renda, né? O degrau clássico de Bazin, então, é 6%. Então, o preço aqui, teto tradicional, é R$ 5,07. Então, a cotação atual ela está 21% acima, né? O degrau moderado, então, é no qual nós buscamos os 7% de dividend yield. Então, pelo valor, o preço do ativo na data da gravação do vídeo, 42,51, para buscarmos um yield de 7% no nosso Bazin adaptado, a ação nós poderemos pagar no máximo R$30. Então, você vê que está bem acima. E, então, o degrau severo, se nós desejássemos um yield de 8%, o preço teto máximo do ativo que nós poderíamos pagar para incluir ele na carteira seria de 26,25, né? Utilizando aqui o modelo de Gordon, nós chegaríamos a um valor justo de R$20, tá? Usando a média histórica, ou 46 usando o dividendo atual inflado. A metodologia, a ferramenta, ela é focada sempre para preferir a cautela do que a euforia, enfim. Mas aí o estudo é seu, é você quem tem que decidir o que é melhor para você, né? Então aqui o conselho dos anciões, então para Benjamin Graham, Itaú hoje não atingiria o critério preço, porque é maior do que o 6, ou seja, 41,22, então não teria margem, tá? Para Décio Bazin, 6%, sim, numa média de 7,09%, passaria no teste, porém o preço teto que ele teria sido rompido, né? Para Buffett, enfim, um ROI maior que 15, sim, então um ROI muito melhor, muito superior, de 21,93.
Então demonstra uma gestão que tem um fosso competitivo e é uma gestão bem ativa e mostra um excelente trabalho do ativo da equipe. Para Peter Lynch, então, PL menor do que 15, sim. Aqui nós temos um PL de 10,45, então é extremamente saudável para um banco, sobretudo um banco do porte do Itaú, né? E para Marx, enfim, aqui nós temos um critério que, segundo os critérios de Marx, aqui nós estaremos em euforia. Então, um PVP de 2,29, ele sugere que o mercado está otimista e pagando ágil pela qualidade. Mas, volto a dizer, isso aqui é uma ferramenta de estudos, tá? Você que tem que chegar à sua conclusão, mas é fato que Itaú tem subido bastante, né? Com relação ao protocolo de pragas, aqui o método e o prompt, por consequência, ele alerta sobre os riscos, no qual, fazendo analogia a um pomar, a um cultivo, que nós somos cultivadores de bons ativos, então os riscos tem o efeito do payout de 113%, então o banco tem distribuído mais do que o lucro, né? Isso não é sustentável a longo prazo, enfim, o yield de 11,38% tende a convergir para a média de 7 a 8% nos próximos anos. O ágio patrimonial, aí é aquela situação, volto a dizer, estudo, você precisa pegar o método, ler o livro, se informar, enfim, mas pagar mais do que 2 vezes o valor patrimonial, nesse caso aqui é um P sobre P de 2,29, e nós temos que exigir um crescimento constante de lucros para justificar o investimento num ativo, né? Então, se o lucro andar de lado, a cotação pode corrigir, que não é o caso. Então, aqui nós temos o risco sistêmico, que embora o Itaú seja o rei dos bancos, o setor financeiro ele sofre com a inadimplência, né, em cenários de juros alto e a Selic elevada. Então nós vamos agora para o módulo 6, o resultado do módulo 6, que seria o relatório educacional final, ou seja, a conclusão do método renda. O ativo ITUB3 apresenta-se como uma empresa de qualidade premium, high quality, com ROI excepcional e lucros consistentes. No entanto, sob a ótica estrita da matemática de colheita, o ativo encontra-se momentaneamente desenquadrado no critério de preço, valuation. A cotação atual de R$ 42,51 está acima do teto de Bazin, 35,07, e o valor intrínseco de Graham, 41,22. O investidor focado em yield on cost deve estar ciente de que está pagando um prêmio pela segurança e qualidade do banco, sacrificando a margem de segurança imediata. Então, meus amigos, meus cultivadores, esse é um exemplo prático do que o nosso prompt, do que o método renda trata. Em resumo, você lendo o livro e praticando com base no nosso prompt, você consegue entender bem o mercado e conseguir ter mais uma excelente ferramenta de estudos. Só para nós mostrarmos um pouco mais, já que ficou entendido essa situação desse estudo do Banco Itaú, eu vou entrar um pouquinho mais agora só para mostrar. Vamos interagir com a ferramenta. Claro que ela ainda está em desenvolvimento, mas em breve ela vai estar disponível. Mas, conforme eu havia
explicado, é importante sempre ter em mente que, independente da ferramenta que você for usar, do método que você for usar, você tem que tomar a decisão, você tem que saber o que está fazendo, porque o dinheiro é seu. Isso aqui é uma ferramenta de estudos, né? Então, eu fiz esse pedido, né? Me diga se Itu B3 atende aos critérios do método renda, justificando a sua resposta. E aí, essa aqui é a resposta para determinar. Você tem que estar submetido ao checklist ortodoxo, método renda, a filosofia do nosso pomar. Um ativo pode ser uma árvore sagrada, empresa excelente, mas estar em uma estação seca, um preço ruim. Vamos separar a qualidade do preço. Aqui está o diagnóstico detalhado, letra por letra. Então, meus amigos, vamos entrar propriamente no que eu ensino no método renda, né? Que cada letra do acrônimo representa um critério, né? Então, com relação a Itu B3, reinvestimento, a bola de neve, aprovado, ou seja, pelo critério uma empresa que paga proventos de forma consistente, enfim, e que consegue, por meio deles, nós podemos comprar novas cotas, né? Então é um critério bem interessante. A justificativa, Itu B3 possui um histórico inquestionável de pagamentos mensais via JCP e complementares semestrais, yield atual 11,38, média histórica 5 anos, enfim, todas as situações, ressalvo, payout 113%, insustentável, enfim, isso tudo nós já sabemos. Com relação ao critério erros essenciais, então, o solo está aprovado, é um setor perene, substituível e resiliente a crises. Então, a justificativa, assim, né? Os bancos são a circulação sanguínea da economia, o setor financeiro brasileiro é um oligopólio natural com fortes barreiras de entrada, o que é o fosso econômico, né? E o enquadramento ao setor financeiro e bancário é um dos 4 pilares clássicos, junto com energia, saneamento e seguro. Ou seja, isso aqui é o método BEST, né? Setores BEST. Ele, então, os negócios sólidos, as raízes, então, aprovado com louvor. Então, a empresa tem lucros crescentes, dívida controlada e alta rentabilidade. Justificativo, os fundamentos de Itu B3 são de qualidade premium. ROI, seu patrimônio, o retorno sobre patrimônio de 21,93%, muito acima da referência de 15%, né, de Warren Buffett. Então, isso indica que é uma gestão extremamente eficiente em gerar lucro com o dinheiro dos sócios. Margem líquida de 11,59%, é uma margem estável e saudável, né? O CAGR de 10% em 5 anos, um crescimento real acima da inflação, então um lucro crescente, né? Com relação à diversificação, o escudo, aprovar também, o critério é um ativo que serve como proteção ou correlação à carteira, no caso sim, né? Sendo o maior banco privado da América Latina, o ativo funciona como um transatlântico. É isso aí mesmo, ele oferece robustez à carteira, reduzindo a volatilidade geral em comparação com small caps ou empresas cíclicas. Então, a alocação, aqui nós temos então o mapa, o preço, isso aqui já era visível, nós já havíamos visto antes, pela questão do estudo que havíamos feito, né? Ele, com relação à alocação, então, com relação ao mapa barra preço, ele é reprovado. Por quê? O preço atual oferece margem de segurança, ou seja, comprar barato, e aí a justificativa foi de que o ativo falha, né, atualmente, porque a excelência da empresa está precificada com ágio, ou seja, a empresa é tão boa que os investidores aceitam pagar mais por ela. Então, aquelas situações que nós havíamos comentado anteriormente, né, o preço teto, enfim, GRA, enfim, PVP 2,29 vezes, historicamente acima de 2 vezes o VP reduz o potencial. Porém, se nós formos levar mais à frente os nossos estudos, nós vamos ver que a rentabilidade de quem comprou, que havíamos comentado no início do vídeo, quem comprou Itaú há 10 anos atrás, teve uma rentabilidade de 1.153,78% em 10 anos. Então, é uma rentabilidade excelente, né? Inquestionável.
Então é isso aí, para quem já tem na carteira, então é um ativo que segue cumprindo a função de gerar renda, né? Dividendos vem vindo, né? Sempre fluindo. E para novos aportes, então, segundo o critério, o nosso critério na letra, no pilar de alocação, hoje nós pelo nosso estudo, nós teremos que observar, porque certamente hoje ele está caro. Então, hoje a eficiência dos juros compostos, né, ele acaba sendo reduzido, tendo essa redução por conta do preço, né? Enfim. E, por final, o que o mestre cultivador faria? Então, ele buscaria ativos do mesmo setor, bancos, que estejam descontados. P sobre VP mais baixo ou abaixo do teto Bazin, ou aguardaria uma correção de preço para alocação com segurança. Lembrando sempre, isso não é recomendação, são respostas aqui destinadas unicamente ao estudo dos ativos e ao aperfeiçoamento dos seus próprios estudos, né? Então, esse aqui foi mais um vídeo do Método Renda. Se você gostou, deixa o like, compartilhe, inscreva-se no canal, deixe um comentário, que ajuda bastante, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, bons estudos!